Oi gente, na dica da Jana de hoje eu trouxe uma ideia para presente de Dia das Mães que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sou Janaína Skonik e na dica da Jana de hoje eu trouxe para vocês uma ideia de caixa de presente para o Dia das Mães, mas a nossa caixa é feita de biscoito. Isso mesmo. Então eu cortei quadrados de biscoito, só 2 menores para encaixar certinho as laterais. Então eu fiz 4 de um tamanho um pouquinho maior e 2 um pouquinho menores. Eu vou colocar um do lado do outro, só para que vocês consigam ver a diferença de tamanho. Olha só, encaixei aqui. Então no comprimento é o mesmo tamanho, só na altura que muda um pouquinho, porque eu vou posicionar acima da parte de baixo do piso do nosso doce, para que a gente tenha uma caixa toda fechada e vedada, ok? Então eu cortei 6 peças de biscoito. Uma eu não decorei porque vai ser o fundo da nossa caixa, então vai ser a parte que vai ficar virada para baixo, não tem necessidade de ter decoração. E essa eu vou posicionar no fundo do meu pratinho, onde eu vou montar minha caixa. Essa é a parte do lado direito do biscoito, aqui é o avesso do biscoito. Lembrem de deixar sempre o avesso para dentro, porque dos outros também é o avesso que vai ficar pro lado de dentro, ok? Para a decoração dos biscoitos, o que eu fiz? Primeiro, eu preenchi o biscoito todo com glacê fluido branco, deixei secar de um dia para o outro, 12 horas. Depois de seco, eu passei uma tinta azul céu diluída com álcool de cereais, ou pode ser uma essência, ou pode ser uma pinga, uma bebida alcoólica. Diluí e fiz um efeito aquarelado. Então o meu branco deixou de ser branco e passou a ser azul. Eu não deixei no mesmo tom, eu fiz realmente um efeito de aquarela. Então aqui no meu pratinho, a gente tem os biscoitos com alguns lugares mais claros e outros lugares mais escuros. Isso deixa a nossa caixinha com uma cara de mais antiga, mais vintage e fica com um efeito muito legal. Depois que secou o meu efeito, que eu fiz pintando, o meu aquarelado, eu fiz a técnica de brush embroidery. O que é o brush embroidery? Eu peguei o glacê real no ponto firme e fui desenhando as flores e as folhas e com um pincel úmido eu fui puxando e pintando dentro da minha florzinha. Então eu fiz a flor em volta, por exemplo, e com o pincel eu vim puxando da borda para o centro para dar esse efeito mais esbranquiçadinho dentro da minha flor e ficar com essa técnica de bordado em pintura lindo. Agora a gente vai montar a nossa caixa. Eu tenho aqui, primeiro de tudo, chocolate branco já derretido num saquinho simples, só para ficar mais fácil de aplicar. E é com o chocolate que a gente vai colar as peças pelo lado de dentro. E depois eu vou fazer um acabamento no lado de fora. Então eu vou começar com uma peça grande, olha só. Posiciono a minha peça, deixa eu virar de lado para que vocês consigam visualizar. Posiciono a minha peça e passo o chocolate. Se vocês quiserem, vocês já podem passar o chocolate em toda a parte de baixo para facilitar na hora de colocar as outras partes do biscoito. Se quiser também, vocês podem preencher esse fundo do biscoito todo com chocolate, para que quando a pessoa abra essa caixinha, ela não veja que tem um avesso no fundo. Terminei de preencher, agora a gente vem com as outras partes da caixa. Então eu pego uma menor, pra gente colocar aqui dentro. Olha só. Encontro. Outra maior, para que a gente coloque do outro lado. Dessa forma, quando a gente coloca as 4 partes do biscoito, a gente segura um pouquinho para a parte de baixo terminar de colar. E se você quiser que fique ainda mais seguro, você pode segurar 2 laterais, prendendo as outras 2 laterais que estão aqui. E com o chocolate branco, a gente coloca um pouquinho de chocolate nas laterais também,
para garantir que a nossa caixinha fique bem seca e que não desmonte depois, ok? Então aqui, ó, segurando um pouquinho, deixando o chocolate secar, a gente já tem a estrutura da nossa caixinha montada. O que eu preciso agora? Eu preciso de acabamento. Aqui então eu venho com glacê real, firme, o mesmo que eu utilizei no Brush Embroidery, bico perlê número 3, que é uma bolinha, e vou fazer aqui como se fosse conchinhas, para ter um acabamento em cada emenda da minha caixinha. Olha só. Pressiona, puxa, pressiona e puxa. Esse glacê também vai ajudar a fixar melhor a nossa caixinha e fazer com que ela fique mais grudada, mais firme e mais resistente, ok? Terminado todo o acabamento da lateral, o que eu fiz aqui? Eu fiz conchinhas em todas as laterais para fazer um acabamento, como se fosse uma moldura em todos os nossos biscoitos, que estavam dessa forma, sem acabamento, agora estão todos com acabamento. Essa aqui é a tampinha. Claro que quando você for oferecer um presente para sua mãe ou para alguém querido que você queira presentear, o ideal é que você já recheie a sua caixinha antes de colocar a tampa e fazer o acabamento na tampa. Ou então que você faça a sua tampa separado, espere secar e depois só apoie em cima da sua caixinha. Aqui então você recheia a sua caixinha com o que você quiser, com o que a sua criatividade permitir. Depois a gente coloca a tampa. E aí é a vez do acabamento na tampa. Então a mesma conchinha que a gente fez na lateral da caixa, a gente vai fazer aqui na tampinha. Então eu venho preenchendo com conchinhas, igualzinho a gente fez na lateral, até que toda a parte de cima da tampa da nossa caixinha esteja preenchida. Dessa forma então, com toda a moldura da nossa caixa pronta, a gente já tem a nossa caixa de presente linda e incrível para você arrasar nesse Dia das Mães, vender muitas caixinhas de presente ou presentear a quem você ama e respeita muito. Solte sua criatividade, faça muitos presentes que eu tenho certeza que as mamães vão amar os seus presentes. Gostou da dica de hoje? Quer ficar por dentro dessa e muitas outras que ainda estão por vir? Então inscreva-se no meu canal, clique no sininho que fica do lado do inscreva-se para que você receba todas as minhas notificações, fique por dentro das minhas mídias sociais, que todos os dias tem dica nova para você. Até amanhã!